Dear friends, Prezados beloved amigos, brothers and sisters, amados irmãos e irmãs em Cristo, this is Brother Frank esse é o irmão speaking to Frank you falando a from vocês the International do Centro Missionário Center Internacional in Krefeld, em Germany. Krefeld, Alemanha. Our intention Nossa is intenção to é reach all alcançar nations todas as with the nações true word of God, com a verdadeira palavra de with the Deus, message com a of the mensagem hour, da hora, with the gospel com of o Jesus Evangelho Christ. de Jesus Our Cristo. main subject Nosso tema is principal plan of é salvation, o plano de and salvação. then, of course, E então, we will obviamente, speak nós about the second falamos coming sobre of a Christ, segunda vinda de as Cristo, our Lord promised como nosso in Senhor John prometeu em chapter João, 14. capítulo I go 14, to prepare eu the irei place, vos then preparar I will morada, return, and I e will então virei take outra you vez, to e vos be levarei para where mim I mesmo, am. para que And then, onde of eu course, estiver, Matthew estejais vós também. 24, E também, 14, obviamente, Mateus this 24, gospel 14, of the e este kingdom evangelho do will be reino preached será to pregado all em nations, todo o mundo, then em the testemunho end a todas as will nações, be. e então Taking virá o fim. many scriptures into Levando consideration, muitas escrituras em we do consideração, have to ask, nós temos que perguntar: what is contained in o the que plan está of contido salvation? no plano de Is salvação? it enough to know É about suficiente God, saber about sobre Deus, salvation, sobre or do salvação? we have to Ou nós temos que experience experimentar pessoalmente a graça de Deus, the forgiveness o perdão of our sins, dos nossos the pecados, redemption a of redenção our soul, da nossa alma, being born again, sendo nascidos de by the novo Holy Spirit, pelo Espírito Santo, being filled sendo with the Holy preenchidos Spirit, com o Espírito Santo, being led, sendo guiados, sealed sendo by the selados Holy Spirit. pelo Espírito Dear Santo. friends, Amados amigos, I've come to the conviction eu chego à convicção que é absolutamente necessário to have all ter these todas estas experiências pessoais com o Senhor. with the Lord, not only speaking, Não somente falar sobre o plano de salvação, but receive mas receber all things todas which coisas are prepared que for us. estão preparadas para nós através God da salvação gave que unto Deus us nos by deu Jesus Christ. por Jesus Cristo, nosso Senhor. In 1 Peter chapter Em 1, 1 Pedro capítulo we 1, read nós verse lemos 10 no versículo 10 that the prophets que of os the profetas Old do Testament Antigo Testamento inquired and perguntaram searched e buscaram diligentemente about the things sobre as which coisas God que promised. Deus havia prometido. And now we have to search E agora nós temos que pesquisar as Santas Escrituras to the proper para understanding chegar of what ao God correto has prepared entendimento for us. daquilo que And Deus the preparou most para nós. important thing E a coisa is mais this, importante é esta: to saber, know right saber now justamente that agora no one que can ninguém live pode eternally viver eternamente unless a não we ser have received que tenhamos recebido vida eterna. And therefore, E the por isso, preaching of God's word a pregação da palavra de Deus se torna tão séria, and we have to e nós temos que compreender that God is que not Deus in a Christian não está religion numa religião or in a cristã Christian ou numa church. igreja cristã. God was only Deus in esteve Christ, somente em Cristo, reconciling reconciliando o mundo consigo mesmo. E de acordo com Mateus, capítulo 16, our Lord, nosso Senhor redimiu a sua igreja. our Lord Nosso Senhor is edifica a sua igreja. E então, If you go to se 1 você for a 1 Coríntios, chapter 12, capítulo we 12, see nós vemos that those members que aqueles who make membros up the body of que Christ formavam o corpo are de Cristo baptized são into batizados the body dentro do of corpo Christ. de Cristo, Because as Porque, our Lord and Savior como nosso Senhor e Salvador had God's life, eternal teve a life vida de Deus, vida eterna nele mesmo, assim nós,
que fomos redimidos e nos tornamos filhos e filhas de Deus, nós recebemos esta vida de Deus. Está escrito aqui em 1 Pedro 1, a partir do versículo 18, que não fomos redimidos por coisas corruptíveis, por prata ou ouro, mas pelo precioso sangue do Cordeiro. E então, nós temos que enfatizar: a vida está no sangue. E Cristo, nosso Senhor e Salvador, derramou seu sangue, deu a sua vida, para que assim todos que foram comprados pelo sangue de Cristo recebam a mesma vida que estava em Cristo. E então nós compreendemos que Cristo é o primogênito entre muitos irmãos. Amigos, isto é tão precioso para mim. E no versículo 20 é dito em 1 Pedro, o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo. Você e eu também fomos predeterminados antes da fundação do mundo. Deus sabia precisamente, antes do começo do tempo, quem, no decorrer do tempo, iria aceitar a salvação, aceitar o Salvador e seria salvo e chegaria à obediência de acordo com a palavra e o plano de Deus. Vamos voltar para Romanos, no capítulo 8, para ver o que Deus realmente pensou fazer conosco e o que Ele fez. Romanos, capítulo 8, versículo 11. E se o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus habita em nós, você pode continuar lendo. Ele também ressuscitará os nossos corpos e nós deveremos viver com o Senhor neste corpo transformado e encontrá-lo no arrebatamento quando Ele retornar para nos levar para o lar. Então está dito aqui em seguida, em 2 Coríntios, no 6º capítulo, 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 14. Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis. O Senhor, desde o princípio do tempo, separou luz das trevas, crentes de incrédulos, aqueles que confiam e creem a Deus, daqueles que não creem e desobedecem, diretamente desde o princípio. E por isso o apóstolo Paulo vai em detalhes nesse capítulo, a partir do versículo 14 a 18, e então é dito aqui no versículo 16, e que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? E se formos especialmente as duas religiões principais na cristandade, amigos, quantos milhões de estátuas temos? Estátuas de Maria, estátuas dos santos, e tudo é chamado cristandade. Se eu, irmão Frank, digo hoje que Deus não tem nada a ver com a cristandade,
That sounds, Isto soa muito estranho, but it is true. mas é verdade. Deus não tem nada a ver com nenhuma religião sobre a face da terra. There's only one personal Só há uma manifestação pessoal, e esta é em Cristo. and we were redeemed. E nós fomos redimidos e recebemos vida eterna por crermos em Jesus Cristo, o Filho de Deus, nosso Salvador pessoal. E amigos, se formos a Gálatas, capítulo 4, aqui nós compreendemos nossa posição como filhos e filhas de Deus. Gálatas, capítulo 4, a partir do versículo 4. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. E agora, por favor, ouça atentamente. Para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos, sendo aceitos por Deus, nosso Pai Celestial, como filhos, porque o Filho de Deus deu a sua vida para redimir todos os filhos e filhas de Deus e nos colocar de volta na nossa posição original. Então, no versículo 6, e porque sois filhos, Deus enviou aos vossos corações o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. Muitos clamam, Pai, por tradição. Mas aqui a Bíblia fala sobre filhos, e todas as filhas de Deus estão incluídas. Milhões e milhões oram, especialmente em cada domingo, nosso Pai que está no céu. Mas são estes filhos? São nascidos de novo? Receberam a vida eterna? Têm uma relação pessoal com Deus? Amigos, nós temos tradições cristãs, mas temos a realidade dada por Deus? E nós temos que enfatizar que Deus pensa o que Ele diz e diz o que Ele pensa. Então, voltando prezados amigos, amados irmãos e irmãs em Cristo, esse é o irmão Frank falando a vocês do Centro Missionário Internacional em Krefeld, Alemanha. Nossa intenção é alcançar todas as nações com a verdadeira palavra de Deus, com a mensagem da hora, com o Evangelho de Jesus Cristo. Nosso tema principal é o plano de salvação. E então, obviamente, nós falamos sobre a segunda vinda de Cristo. Como nosso Senhor prometeu em João, capítulo 14, eu irei vos preparar morada, e então virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. E também, obviamente, Mateus 24, 14, e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Levando muitas escrituras em consideração, nós temos que perguntar: o que
está contido no plano de salvação. É suficiente saber sobre Deus, sobre salvação, ou nós temos que experimentar pessoalmente a graça de Deus, o perdão dos nossos pecados, a redenção da nossa alma, sendo nascidos de novo pelo Espírito Santo, sendo preenchidos com o Espírito Santo, sendo guiados, sendo selados pelo Espírito Santo. Amados amigos, eu chego à convicção que é absolutamente necessário ter todas estas experiências pessoais com o Senhor. Não somente falar sobre o plano de salvação, mas receber todas coisas que estão preparadas para nós através da salvação que Deus nos deu por Jesus Cristo, nosso Senhor. Em 1 Pedro capítulo 1, nós lemos no versículo 10 que os profetas do Antigo Testamento perguntaram e buscaram diligentemente sobre as coisas que Deus havia prometido. E agora nós temos que pesquisar as Santas Escrituras para chegar ao correto entendimento daquilo que Deus preparou para nós. E a coisa mais importante é esta: saber justamente agora que ninguém pode viver eternamente a não ser que tenhamos recebido vida eterna. E por isso, a pregação da palavra de Deus se torna tão séria. E nós temos que compreender que Deus não está numa religião cristã ou numa igreja cristã. Deus esteve somente em Cristo, reconciliando o mundo consigo mesmo. E de acordo com Mateus, capítulo 16, nosso Senhor redimiu a sua igreja. Nosso Senhor edifica a sua igreja. E então, se você for a 1 Coríntios, capítulo 12, nós vemos que aqueles membros que formavam o corpo de Cristo são batizados dentro do corpo de Cristo. Porque, como nosso Senhor e Salvador teve a vida de Deus, vida eterna, nele mesmo, assim nós, que fomos redimidos e nos tornamos filhos e filhas de Deus, nós recebemos esta vida de Deus. Está escrito aqui em 1 Pedro 1, a partir do versículo 18, que não fomos redimidos por coisas corruptíveis, por prata ou ouro, mas pelo precioso sangue do Cordeiro. E então, nós temos que enfatizar: a vida está no sangue. E Cristo, nosso Senhor e Salvador, derramou seu sangue, deu a sua vida, para que assim todos que foram comprados pelo sangue de Cristo recebam a mesma vida que estava em Cristo. E então, nós compreendemos que Cristo é o primogênito entre muitos irmãos. Amigos, isto é tão precioso para mim. E no versículo 20 é dito em 1 Pedro, o qual, na verdade, em outro tempo
foi conhecido ainda antes da fundação do mundo. Você e eu também fomos predeterminados antes da fundação do mundo. Deus sabia precisamente, antes do começo do tempo, quem, no decorrer do tempo, iria aceitar a salvação, aceitar o Salvador e seria salvo e chegaria à obediência de acordo com a palavra e o plano de Deus. Vamos voltar para Romanos, no capítulo 8, para ver o que Deus realmente pensou fazer conosco e o que Ele fez. Romanos, capítulo 8, versículo 11. E se o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus habita em nós, você pode continuar lendo. Ele também ressuscitará os nossos corpos e nós deveremos viver com o Senhor neste corpo transformado e encontrá-lo no arrebatamento quando ele retornar para nos levar para o lar. Então está dito aqui em seguida em 2 Coríntios, no 6º capítulo, 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 14. Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis. O Senhor, desde o princípio do tempo, separou luz das trevas, crentes de incrédulos, aqueles que confiam e creem a Deus, daqueles que não creem e desobedecem, diretamente desde o princípio. E por isso o apóstolo Paulo vai em detalhes nesse capítulo, a partir do versículo 14 a 18, e então é dito aqui no versículo 16, e que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? E se formos especialmente as duas religiões principais na cristandade, amigos, quantos milhões de estátuas temos? Estátuas de Maria, estátuas dos santos, e tudo é chamado cristandade. Se eu, irmão Frank, digo hoje que Deus não tem nada a ver com a cristandade, isto soa muito estranho, mas é verdade. Deus não tem nada a ver com nenhuma religião sobre a face da terra. Só há uma manifestação pessoal, e esta é em Cristo. E nós fomos redimidos e recebemos vida eterna por crermos em Jesus Cristo, o Filho de Deus, nosso Salvador pessoal. E amigos, se formos a Gálatas, capítulo 4, aqui nós compreendemos nossa posição como filhos e filhas de Deus. Gálatas, capítulo 4, a partir do versículo 4. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. E agora, por favor, ouça atentamente. Para remir os que estavam debaixo da lei,
a fim de recebermos a adoção de filhos, sendo aceitos por Deus, nosso Pai Celestial, como filhos, porque o Filho de Deus deu a sua vida para redimir todos os filhos e filhas de Deus e nos colocar de volta na nossa posição original. Então, no versículo 6, e porque sois filhos, Deus enviou aos vossos corações o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. Muitos clamam, Pai, por tradição. Mas aqui a Bíblia fala sobre filhos, e todas as filhas de Deus estão incluídas. Milhões e milhões oram, especialmente em cada domingo. Nosso Pai que está no céu. Mas são estes filhos? São nascidos de novo? Receberam a vida eterna? Têm uma relação pessoal com Deus? Amigos, nós temos tradições cristãs, mas temos a realidade dada por Deus? E nós temos que enfatizar que Deus pensa o que Ele diz e diz o que Ele pensa. Então, voltando